denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil e no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Boa tarde a todos. Segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019, são 12 horas e 3 minutos em Orizona. Obrigado pela audiência e pela sua companhia. Você confere a partir de agora os seguintes assuntos. Pagamento de contas do PIS/PASEP começa nesta segunda. Caso Lula, STF arquiva 2 de 3 pedidos sobre suspensão de Moro. Bolsonaro flexibiliza leis sobre o rodeio em festa de Barretos. Solo da agricultura familiar tem mudanças no formato. Dengue. Mais de 700 pessoas já morreram em 2019. Você confere ainda um resumo das principais notícias de hoje no Brasil e no mundo, as notícias de Goiás, direto de Goiânia, a previsão do tempo para nossa região centro-oeste e a cotação dos principais produtos agropecuários. E ainda, no último sábado, toda a repercussão da visita do deputado estadual delegado Eduardo Prado em Orizona. Agora, no JO. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. Pagamento da conta do PIS/PASEP começa nesta segunda-feira. Confira. Começam a ser liberados nesta segunda-feira os recursos do PIS, Programa de Integração Social, e do PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Os cotistas que possuem contas na Caixa Econômica no Banco do Brasil terão dinheiro depositado em conta corrente ou em poupança. Os demais beneficiários podem fazer os resgates conforme calendário divulgado pela Caixa e pelo Banco do Brasil. Serão disponibilizados para saque do PIS cerca de 18 bilhões de reais, referentes a 10 milhões e meio de trabalhadores que possuem cotas do benefício. Já com relação ao PASEP, estão disponíveis para saque 4 bilhões e meio de reais, pertencentes a 1 milhão e meio de cotistas. Não há mais prazo final para a retirada do dinheiro. As novas regras também facilitam o saque para herdeiros que passaram este ano a ter acesso simplificado aos recursos. Basta apresentar declaração de consenso entre as partes e a declaração de que não há outros herdeiros conhecidos. Tem direito ao saque do PIS todos os cotistas da iniciativa privada cadastrados no programa e ao PASEP, os servidores públicos cadastrados até 4 de outubro de 1988. Mais informações sobre o PIS podem ser obtidas no site da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo Trabalhador e pelo telefone 0800 726 0207. Sobre o PASEP, as informações estão disponíveis no site e nas centrais de atendimento telefônico do Banco do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes. Caso Lula. O Supremo Tribunal Federal arquiva 2 de 3 pedidos sobre a suspensão de Moro. O repórter Diego Brião vai nos trazer os detalhes. O Supremo Tribunal Federal, o STF, arquivou 2 pedidos que indicam suspeição do então juiz federal Sérgio Moro para julgar os processos sobre o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. As solicitações eram da defesa do petista. No entanto, ainda há um pedido de suspeição que deve ser analisado pelo STF até o final da próxima quinta-feira, dia 22. O arquivamento ocorreu por conta da desistência da defesa de Lula em relação aos pedidos. Os advogados creem que a situação da suspeição já é abordada em um pedido de habeas corpus que está em julgamento no Supremo. Este pedido de habeas corpus foi
foi protocolado na terça-feira passada, dia 13. O petista está em Curitiba cumprindo pena desde abril de 2018. Com informações de Brasília, Diego Brião. Bolsonaro flexibiliza lei sobre rodeios em festa de Barretos. A reportagem de Janaína Oliveira esclarece esse assunto. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesse sábado, durante a festa do Peão de Barretos, um decreto que flexibiliza a legislação sobre rodeios. No documento fica definido que compete ao Ministério da Agricultura avaliar os protocolos de bem-estar animal elaborados por entidades promotoras de rodeios. Além disso, libera a realização de algumas provas que atualmente não são disputadas. Um exemplo é a prova do laço, onde o competidor imobiliza o bezerro após laçá-lo. Essa competição foi proibida em Barretos em 2011 por causa da morte de um animal. Durante o discurso em Barretos, Jair Bolsonaro disse que é preciso a liberação de todas as provas nesses eventos, mas desde que fez com a fiscalização do governo. Ele também argumentou que respeita as instituições de proteção aos animais, mas que busca casar o meio ambiente com o desenvolvimento. Com informações de Barretos, Janaína Oliveira. Selo da agricultura familiar tem mudanças no formato. Vamos conferir, isso aqui é importante. Selo da agricultura familiar agora está de cara nova, formato gráfico unificado, trazendo na marca a palavra Brasil, com mudança apenas na identificação do tipo de público, se produzido por mulheres, jovens ou quilombolas da agricultura familiar, por exemplo. Além disso, o selo traz um QR Code, que é um código de barras bidimensional, facilmente escaneado por telefones celulares equipado com câmera. O recurso dá condições de o consumidor final checar a origem do produto, como explica o secretário de Agricultura Familiar, Fernando Schwanck. São dois trabalhos extremamente importantes e fortes. Um, identificar o produto como vindo da pequena propriedade brasileira, né? Segundo, ter a possibilidade de rastreamento que garante esta ligação do consumidor com o produtor. Ele vai cada vez mais ser um ativo, né, e um indutor de garantia de qualidade desses alimentos. O selo da agricultura familiar, além de identificar a origem e as características dos produtos, ajuda a fortalecer a identidade social do segmento. É o que defende Clécio dos Santos, diretor-presidente de uma cooperativa de agricultores familiares de Coruripe, em Alagoas. Para ele, o selo é um diferencial que agrega valor à produção. Colocar o selo é, de fato, carimbar e dar a prova do que aquele produto ele tem uma origem no campo, trabalhado pela família e que ele gera um monte de bem social, toda uma cadeia produtiva. É muito maior do que aquele produto meramente mercantilista. No Brasil, a agricultura familiar é a base da economia de 90% das cidades com até 20 mil habitantes, segundo o IBGE. De cada 10 propriedades rurais do país, 8 pertencem a grupos familiares. A modernização do selo contribui ainda para tornar os produtores mais competitivos lá fora, de acordo com o secretário de Agricultura Familiar, Fernando Schwanck. Vai de encontro justamente daquilo que a gente está construindo dentro do governo federal, que é trazer competitividade para um setor que é extremamente importante socialmente e economicamente, que representa aí em torno de 4 milhões de famílias de produtores no Brasil. Esse selo, ele os coloca, né, de frente aos consumidores, tanto do Brasil quanto do mercado mundial. O agricultor interessado em solicitar o selo deve acessar a plataforma Vitrine da Agricultura Familiar, no endereço vitrine.mda.gov.br e preencher um formulário eletrônico com as informações sobre o empreendimento e os produtos nos quais pretende aplicar o selo, observando as exigências da lei. Reportagem Natália Kozlik. Agora um assunto importante sobre a dengue. Mais de 700 pessoas já morreram neste ano. De fato, preocupante. Nossa repórter de saúde, Ana Paula Loureiro, vai trazer os detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir.
A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, fez um alerta sobre a complexa situação da dengue na América Latina e no Caribe. A região está enfrentando um novo período epidêmico da doença após 2 anos de baixa incidência. De acordo com a última atualização epidemiológica, durante os primeiros 7 meses de 2019, mais de 2 milhões de pessoas contraíram a doença e 723 morreram. O número de casos excede a quantidade registrada em 2017 e 2018, embora até o momento permaneça abaixo do que foi notificado entre 2015 e 2016. O diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis e Determinantes Ambientais da Saúde, da OPAS, Marcos Espinal, apontou que a região enfrenta um novo período epidêmico de dengue, com um aumento notável de casos. De acordo com a agência da ONU, o clima, a gestão ambiental e a capacidade de adaptação do mosquito são fatores que podem ter aumentado a complexidade da situação. Outra característica da atual epidemia é que pessoas menores de 15 anos parecem estar entre as mais afetadas. Na Guatemala, elas representam 52% do total de casos de dengue grave, enquanto em Honduras constituem 66% de todas as mortes confirmadas. Ana Paula Loureiro. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Você traz fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa, Eberton Mendonça e Paulo Castro. Nós vamos agora a um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo com o repórter Isaías Mazzini. Desde que a reforma trabalhista começou a valer em novembro de 2017, o número de ações trabalhistas ajuizadas por trabalhadores domésticos reivindicando seus direitos em São Paulo caiu 12,87%. O volume passou de 5.344 em 2017 para 4.656 em 2018. De janeiro até julho deste ano, ingressados 2.649 processos. Os dados foram levantados pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O motivo, segundo especialistas, é o risco que o trabalhador passou a correr de ter de pagar as custas processuais da parte contrária, caso perca ação, mesmo que tendo ingressado com ação pela justiça gratuita. Até então, ele era isento desse custo. Com a reforma, todo trabalhador que pede algum reconhecimento na justiça precisa apresentar provas. E para esse profissional, muitas vezes é difícil levantar provas ou testemunhas, segundo Natália Rosário de Alcides, advogada do Sindoméstica, Sindicato de Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo. Entre aspas, é um empregado que trabalha em uma residência para uma pessoa física e não empresa, em um ambiente totalmente informal, que não é alvo de fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Para ele, é difícil comprovar coisa, ou até mesmo conseguir uma testemunha, já que os vizinhos não vão querer se indispor com o proprietário do imóvel, diz Natália. A advogada afirma que o sindicato vem fazendo filtro nas ações que ingressa para seus associados e reduzindo o volume. Entre aspas, não queremos prejudicar o trabalhador. Quando avaliamos que ele não tem prova suficiente, o orientamos sobre todos os riscos que ele pode correr de entrar com a ação. E normalmente não acionamos a justiça, lamenta a advogada. Bolsas asiáticas fecharam com ganhos robustos hoje, segunda-feira, após o Banco Central Chinês anunciar no fim de semana ajuste no esforço de reduzir os juros de empréstimos para empresas. O Banco Central da China disse no sábado, dia 17, que mudará a forma como define uma importante taxa de juros para diminuir os custos de financiamento de empresas e impulsionar a economia do país, que está em desaceleração em meio ao disputa comercial com os Estados Unidos. A iniciativa de Pequim veio dias após indicadores fracos da China e da Europa realimentarem temores sobre uma possível recessão global. Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 2,10% e o menos abrangente garantiu valorização de 3,05%. Os negócios asiáticos também foram sustentados por esperanças renovadas que Estados Unidos e China consigam eventualmente superar suas desavenças comerciais. Ontem, o presidente americano Donald Trump afirmou que Washington tem tido conversas muito substanciais com Pequim, mas reiterou que ainda não está pronto para assinar um acordo comercial com o gigante asiático.
Entre aspas, os chineses querem fazer um acordo. Vamos ver o que acontece, disse o presidente norte-americano. A brasileira Eleonor, que mora em Hong Kong desde 2012, participou das primeiras manifestações popular democracia no território semi-autônomo e não acredita que as ameaças chinesas irão conter a onda de protestos. Há mais de 2 meses, a ex-colônia britânica é palco de grandes mobilizações populares contra os que manifestantes consideram uma crescente influência da China. Na semana passada, tropas chinesas foram posicionadas em uma cidade vizinha a Hong Kong, após o governo chinês dizer que havia identificado sinais de terrorismo durante os protestos. Entre aspas, eu acho que os chineses têm a intenção de fazer os manifestantes sentirem medo e desistirem de ir adiante. Mas eles vão continuar sim. Eu acho que as tropas só entrariam em Hong Kong no último caso, diz a autônoma de 31 anos que foi moradora do Rio de Janeiro. Você, por dentro de tudo. Nós vamos agora a Goiânia. O repórter Libório Santos nos traz as principais notícias de Goiás. Uma denúncia anônima levou a polícia militar a uma casa residencial usada para a rinha de galo em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Ao todo, 52 aves estavam alojadas em gaiolas, várias com sinais de ferimentos provenientes de combates. 9 pessoas foram presas. O Goiás jogando fora de casa empunhou com o Bahia na tarde de ontem. Com 18 pontos, o Goiás ocupa a 12ª colocação. A CPI da Enel da Assembleia Legislativa promove hoje em Porangatu e Uruaçu audiências com as participações de vários segmentos da sociedade em pauta a qualidade dos serviços prestados pela empresa. Amanhã a reunião da comissão acontece em Goianésia. O relator da comissão, o deputado Caio Salim, coordenará os debates e fala sobre uma possível saída para o problema. Recentemente, o governador Ronaldo Caiado sugeriu a utilização da CELG-GT com a utilização de financiamentos junto ao BNDES para suprir as deficiências da Enel. O que é que não faz a Mardita Marafa, hein? Homem é preso após atropelar a santa. Bom, vamos explicar. Em Abadiane, um homem foi preso depois de bater com o carro na imagem de uma santa que fica na entrada da cidade. A PM foi acionada e, ao chegar ao local, percebeu que o condutor apresentava mais de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi positivo. Criadores de bovinos, bubalinos, equinos, caprinos e ovinos que ainda não fizeram a vacinação antirrábica têm até 31 de agosto, hein? A obrigatoriedade para animais de 120 municípios de Goiás classificados como de alto risco para a raiva dos herbívoros. Até o final desse ano, a UEG vai reincidir os contratos de 1.490 trabalhadores temporários entre técnicos e professores, o que representa 47% da mão de obra da instituição. No início desse mês, 190 já haviam sido demitidos. A decisão foi tomada pela Justiça, que exige o cumprimento da lei, na qual limita em 20% os contratos de técnicos e 33% para docentes. A medida provisória da liberdade econômica aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional pode beneficiar pequenas empresas que vistam comércio varejista e confecções. A lei prevê que os negócios de baixo risco não precisam de alvará para começar a funcionar e libera o trabalho aos domingos. Os partidos políticos já estão de olho nas eleições municipais do ano que vem. Nesse final de semana, 2 deles fizeram eventos de filiação aqui na capital, reunindo lideranças de todo o estado. Dentre as inúmeras filiações, o PROS recebeu o deputado Wagner Neto, deputado estadual. O ex-senador Hilder Moraes também assumiu a presidência estadual do partido. O PSL, Partido do Presidente da República, recebeu a filiação do deputado Major Araújo de lideranças municipais. O presidente do Partido do Estado, o deputado federal delegado Valdir, quer fortalecer o PSL. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Aumente o seu conhecimento com uma leitura saudável e agradável. A Musa e a Fênix, escrito por Luiz Isaías Pereira. Literatura com conteúdo que aguça o seu intelecto. O acaso de um ideal. O coma depois da briga. Reconstruindo o passado. E muito mais você encontra aqui. A Musa e a Fênix. Peça já o seu pelo telefone 619-9913-1719. Ou então, em todas as lojas Saraiva, a Musa e a Fênix. E agora, o tempo e a temperatura. O Centro-Oeste tem, nesta segunda-feira, previsão de tempo claro a parcialmente nublado no Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, com baixa umidade do ar no estado sul-mato-grossense. A temperatura varia de 10 a 38 graus e a umidade relativa do ar fica entre 15% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Winmet. Ricardo Ribeiro, o tempo e a temperatura. Reis Telas e Alambrados, a solução adequada para sua propriedade. Telas, alambrados e muito mais. Fale com o amigo Reis e tenha a certeza de estar contratando qualidade pelo melhor preço da região. Reis Telas, fica na saída para o Taquaral. Faça-nos uma visita. Ou, se preferir, ligue 3474-2137. Olá, amigos agricultores da região de Orizona. Contem sempre com a parceria da Nova Safra Agro. Lá você vai encontrar os melhores preços na hora de adquirir sementes de soja, sementes de milho e sementes para pastagem. Contamos também com uma completa linha de frisantes foliares H2 Agrociências. Garanta a produtividade que você espera. Venha nos fazer uma visita. Nova Safra e H2 está localizada na Avenida 7 de Setembro, em frente ao Estádio Municipal. Telefone 64-3474-2342. Deus nos abençoe a cada nova safra. São 12 horas e 25 minutos. Nós estamos apresentando o Jornal Orizona FM desta segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. No último sábado, esteve presente em Orizona o deputado estadual delegado Eduardo Prado. Ele, que pertence ao Partido Verde, foi vereador em Goiânia e ficou conhecido por conduzir o processo que levou à prisão do serial killer de Goiânia. O deputado foi recebido pelo prefeito Joaquim Marçal e teve extensa agenda em nossa cidade. Ele falou com exclusividade para o jornal Orizona FM, em uma entrevista com Rinaldo Costa. Confira. Como delegado de polícia, na região, meu avô foi prefeito de Silvânia, a gente tem familiares de Silvânia, meu pai foi de São Miguel do Passa Quatro, nasceu em São Miguel do Passa Quatro, então já tive aqui visitando alguns amigos do meu pai. Então, a primeira vez como deputado estadual, mas já vim antes na cidade. Mas então tem uma relação boa com a Estrada de Ferro? Essa, né? Aqui, a minha família é daqui da Estrada de Ferro, né? Meu avô foi prefeito, Adonias Lemes do Prado, Colégio Estadual de São Miguel do Passa Quatro, em nome do meu avô, Adonias Lemes do Prado. O meu pai nascido em São Miguel, meu pai... Silvânia, tenho vários parentes também, então a gente sempre teve aqui uma ligação umbilical com a região da Estrada de Ferro. Como deputado agora, o senhor está presente aqui, o que Orizona pode esperar desse mandato do senhor, o que o prefeito pode esperar, haja visto que Orizona tem várias demandas, a sociedade precisa de vários benefícios, o que daria para o senhor trazer para Orizona como deputado? Na verdade, o doutor Joaquim é uma pessoa que nós temos aí uma amizade, minha base, eu sou delegado de polícia desde meus 23 anos de idade, todos conhecem a minha carreira, fui vereador em Goiânia, e pelo trabalho como delegado, nos casos, né, de grande repercussão, o serial killer de Goiânia, que matava as mulheres, inclusive eu recebi muitas mensagens das famílias de Orizona, que moram algumas em Goiânia. Depois disso a gente foi candidatar, fui vereador votado da minha chapa e fui eleito melhor vereador 2 anos seguidos de Goiânia e destaque da nova geração. Então nós pleiteamos sair deputado. A minha base foi Goiânia, né? Quase 15 mil votos em Goiânia, e no interior agora a gente está aproximando de pessoas sérias que necessitam do nosso trabalho. Então a gente tem que ouvir, ver as demandas do prefeito. Já passou algumas demandas, as nossas emendas, o nosso trabalho principalmente na área de segurança pública. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública, sou vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, presidente da Frente Parlamentar de Incentivo ao Esporte, ou seja, a nossa atuação são em diversas áreas, e líder também do Partido Verde. Então a gente tem trânsito em Brasília, tem um trânsito com o ministro Sérgio Moro, com quem já fiz cursos na área de investigação, tem um trânsito com o presidente Bolsonaro, com o governador Ronaldo Caiado, sou da base do governador, e a gente tem que ver a região aqui da Estrada de Ferro, que o peito tiver necessidade e for demanda que nós vamos buscar. Uma coisa você pode ter certeza, eu sou um deputado que, como eu já fui delegado, sou acostumado a andar demais, né? Atrás de bandidagem eu ia muito.
Então, assim, eu não paro, né? Eu 24 horas trabalhando. E os prefeitos que têm o meu apoio, eles sabem disso. Eu 24 horas lutando pelo município. Deputado, aproveitando esse vínculo que o senhor tem com a Estrada de Ferro, especialmente com São Miguel do Passa Quatro, um dos grandes sonhos de Orizona é o asfaltamento da GO 219, que vai de Passa Quatro até a BR em Cristalina. Isso aí está na pauta do senhor, de ajudar a buscar recursos para concretizar esse sonho? Nós já tivemos, na verdade, lá com o secretário Enio, na Goinfra, nós já estivemos lá vendo. A situação do Estado está catastrófica, né? A situação financeira do Estado. A gente, vou dizer, por exemplo, em concurso público, nós estávamos ontem numa sessão, uma solenidade, onde 110 delegados estão aptos a tomar posse, faltando delegado de polícia, apesar da polícia estar trabalhando muito e não tem recurso financeiro. O governador mandou uns processos na reforma administrativa, nós aprovamos isso, né? E agora ele tenta fazer um empréstimo junto à União justamente para essas demandas. Nós vamos ter que aguardar, mas quando a Coinfra já tiver com recurso próprio, já o recurso pronto, uma das nossas pautas... Deputado, o senhor também é do Partido Verde, é o líder do Partido Verde na Assembleia Legislativa. Um dos assuntos mais em voga atualmente é o desmatamento da Amazônia, que tem crescido, os institutos, todos eles estão mostrando isso. Em contrapartida, os países que financiavam o Fundo Amazonas, que é, no caso, maior financiado, a Noruega, agora vetaram esse recurso. O que o senhor tem a posicionar a respeito disso? O senhor acha que está certo o presidente Bolsonaro de recusar esse recurso, pelo menos provisoriamente, ou não tem nada a ver para a preservação da Amazônia? Nós temos que ter a preservação da Amazônia. Eu sou a favor do agronegócio, desenvolvimento econômico, sem travar, mas por outro lado nós temos que também ter a preservação do meio ambiente. Essa é uma das pautas do nosso partido. As coisas têm que ser só pesadas, nós temos que ter o equilíbrio de tudo. Desenvolvimento, mas preservação. E a Amazônia, infelizmente, realmente, ela passou um processo de deterioração muito grande. Isso aí são dados técnicos. A essa discussão toda, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro tem que se ater a essa situação. E esses investimentos, ao meu ver, são salutares. Nós não podemos entregar o Brasil e a Amazônia para estrangeiro, mas investir em projetos, logicamente, porque o mundo todo precisa da preservação da Amazônia, ao meu ver, é salutar. Então, ao meu ver, nós temos que ter autonomia, independência, né? Mas, por outro lado, esses investimentos em prol do meio ambiente são importantes para a nação. Presente também o prefeito municipal, doutor Joaquim. Prefeito, o senhor está recebendo o deputado que é do PV, não fez parte da base que elegeu o senhor para a prefeitura. Por que buscar deputados até de outras siglas e de outras frentes partidárias? Boa tarde a todos, boa tarde, Rinaldo. Rinaldo, a política para mim ela acaba com a eleição. Infelizmente, essa não é a tônica, principalmente aqui de Orizona. E é um deputado de trabalho, de força, portanto, a cor partidária para mim não me interessa. O que me interessa é o trabalho com rigor, com trabalho ativo, buscando sempre a melhoria do nosso povo. E eu encontro nesse deputado um aliado. Pessoa de força, pessoa que tem história, que tem trabalho mostrado. Então é perto dessas pessoas que eu quero ficar. Como é que vai ser a agenda do deputado aqui em Orizona? O senhor parece que vai visitar o presídio? Nós vamos visitar o presídio, depois nós vamos até a prefeitura para despachar, para fazer aqueles pedidos, né? Que não são poucos. A parte mais importante para a população. Exatamente. E depois nós vamos ao estádio de futebol, ver a final do campeonato da nossa cidade. Isso foi o prefeito municipal, Dr. Joaquim, e o deputado Eduardo Prado para a Rádio Orizona FM. Pois é, você conferiu aí na íntegra, né, a entrevista do Rinaldo Costa com o deputado estadual delegado Eduardo Prado e também o prefeito municipal de Orizona, o Dr. João Augusto Marçal. Foi nesse sábado, às 15 horas, no momento em que estávamos numa reunião e pudemos coletar essas entrevistas para você. Com certeza, acredito que tenha sido de grande valia. Nosso prefeito tem tentado aí trazer benefícios para a cidade e se conectando com vários deputados, tanto deputados estaduais quanto deputados federais. Acreditamos que numa política limpa e acreditamos numa cidade que pode prosperar e que vai prosperar, até porque a cidade de Orizona tem muito recurso e muita possibilidade para isso.
Nós queremos finalizar o jornal aqui dando os parabéns. Quero parabenizar o pastor Pedro, né? O pastor Pedro, palmeirense, fez aniversário ontem. Abraço para você, pastorzão. Deus te abençoe. Muitos anos de vida ainda para você. Muitas felicidades, tá bom? Obrigado a todos ligados conosco, pela frequência 879. Você que acompanha sempre o JO. Nós somos agradecidos pela sua presença e pela sua companhia, tá bom? A gente vai ficando por aqui, gente. Excelente tarde a todos. Até amanhã.